lá então, pessoal. Fabiana, Leandro e Thiago, querem falar alguma coisa antes de começarmos? Só dar as boas-vindas aí a todo mundo, dizer que é uma alegria poder estar aqui fazendo esse bate-papo, essa troca. A ideia aqui hoje é a gente ter um momento de comentar um pouco das dores que a gente tem vivenciado aí no mercado, um pouco de como que a automação tem ajudado, mas também de ouvir vocês, né? Saber um pouco mais aí de como andam as coisas para quem trabalha no financeiro e ver se a gente pode contribuir um pouco com essa troca. Então, sejam muito bem-vindos aí, espero que tenhamos todos um ótimo evento. Tá ótimo. Vamos lá então, pessoal. Primeira dúvida também, que... Oi, posso desculpa, Thiago. Também só falar um bom dia a todos também, a todos e todas aí. Prazer enorme aqui, obrigado pelo convite, Fabiana, Thaís e todo o time da ETEG, né, por essa parceria. E em nome da Lecom aqui, todo o time, a gente está bem contente para participar aqui desse momento. E um prazer participar com o Leandro também, né, companheiro aí de longa data também e super especialista. Acho que vai ser muito proveitoso levar bastante informação e conteúdo para todos vocês. Deixa eu também falar, agradecer, satisfação estar com vocês, entre parceiros aqui, a gente tem atuado, ETEG, Lecom e Falcone em algumas demandas, mas o objetivo hoje é compartilhar com vocês. Obrigadão. Maravilha, pessoal. Então vamos lá. A primeira pergunta que surgiu foi: por que investir na gestão e na automatização dos processos financeiros? E quais são os benefícios? Vai direcionar para alguém ou a gente vai falando aí, Thaís, e a gente vai se complementando? Fiquem à vontade. Se quiser começar, Fabi. Bom, a gente tem visto aí, o setor financeiro é um setor que exige um nível de qualidade alto, né, das informações, muitos prazos envolvidos, muito dinheiro envolvido. E nessa linha é bem importante a gente ter um processo que nos dê segurança, né, daquilo que a gente tem que trabalhar. E essa segurança, essa facilidade aí nessa gestão das informações, até em conseguir a informação, né, que às vezes tem que conciliar muita base, conciliar diferentes plataformas aí conversando. Eu acho que a automação ela ajuda muito nesse sentido. Vou deixar também um pouco aí o Thiago e o Leandro complementarem, se eles quiserem. Eu acho que o financeiro tem duas dimensões de problema, né? Quando a gente fala em processo. A financeira e outras áreas, né? A controladoria, contabilidade, fiscal, suprimentos, um pouquinho ali de logística e tudo, são áreas que dependem muito das informações que são geradas ao longo dos processos de outras atividades dentro da companhia, principalmente a operação, mas também o RH gera uma folha para pagar, gera um imposto de viagem para fazer, um benefício a ser pago. Então, o financeiro ele é muito o fim de todos esses processos e ele acaba sendo refém da qualidade das interfaces entre essas áreas, né? Quando a gente trabalha esses processos nas companhias, a gente faz um olhar bem crítico com relação a três dimensões, a forma como eu governo essas interfaces com as outras áreas, ou o controle que eu tenho sobre elas. O Thiago pode citar maneiras da gente controlar as interfaces com outras áreas, de eu saber aonde que está aquela instância, né? Eu estou com uma nota fiscal, mas não sei o pedido, quem que vai pagar por essa nota, qual o centro de custo, né? Como é que eu descubro isso na empresa? Então, é uma área que depende muito que outros processos que fazem interface estejam bem, vamos dizer assim, lubrificados, fluindo bem. E uma outra dimensão de dor é a dor interna, aquela que a atividade fiscal financeira, principalmente no cenário Brasil, é muito complexa. É muita regra, muito lançamento, tem que fazer uma série de conferências, né? Então, tem uma atividade braçal aí em cima disso. Uma vez que eu tenho todas as informações dentro da área, que é o primeiro problema, é processá-las ali dentro. E aí, de novo, tecnologia cada vez mais acessível, mais barata, nos trazendo possibilidades. Um fator que complica a gestão do financeiro é a particularidade. Embora seja uma área bastante transacional,
por conta dessa dependência de outras áreas, a forma como o financeiro funciona depende muito de como estão os processos da empresa. Então, se eu sou uma empresa de revenda, tem uma característica; se eu sou uma empresa de logística, tem outra; se eu sou comércio direto, se eu sou indústria. Então, o financeiro ele tem umas particularidades e ferramentas que eu consiga adaptar o meu negócio à medida que a minha empresa vai evoluindo, mesmo que naquele primeiro momento seja uma ferramenta mais genérica, mais ampla, mas ela me permite adaptação. Eu acho que é um diferencial para construir esse financeiro acompanhando a evolução, a maturidade da empresa. Muito bom, Leandro. Assim, Fabiana, na realidade, eu ainda muito nessa linha, né? Quando a gente fala nas nossas experiências aqui, o que a gente vê em automação para o setor financeiro, nada mais, nada menos que também organizar os fluxos das outras áreas, né? O que a gente chama aí no jargão do BPM de ponta a ponta, né? Quebrar os silos organizacionais. Tem vários jargões que a gente fala, né? Que não é só trabalhar em equipe, mas sim organizar um fluxo de informação coerente, de onde sai, para onde chega, quem confere, quem faz o que coloca, né? E o que a gente percebe, os RPs hoje não atendem isso, por mais que eles tenham lá registros importantes e cada vez mais importantes de questões financeiras, contabilidade, a pagar, a receber, enfim, tem vários registros importantes, mas o fluxo em si, né, quando você vai simplesmente para o fluxo de aprovação, eventualmente tem regras, né, de aprovação no RP, mas essas regras ficam lá, elas não chegam às vezes nas pessoas fim, né? Fora cada vez mais necessidades, por exemplo, quando a gente vai em questões de serviço, né? Medições. Como é que você faz uma medição de serviço? Como é que você faz uma medição de uma obra? Como é que você garante que aquele fornecedor está entregando? Como é que você... Enfim, tem uma série de flexibilidades que o Leandro comentou aqui, que na prática ou vira requisito de sistema, né? Vira uma customização, ou os famosos puxadinhos, ou vira um SAP, Sistema Avançado de Planilha, a planilha Excel, né? Que é muito comum a gente ver. Então, quando a gente fala automação, eu gostaria de trazer uma provocação aqui, que tem alguns olhares, né, de tecnologia. Um olhar de tarefas repetitivas, que é o famoso aí robô, né, que pega ali um dado e grava, né, isso é tarefa repetitiva, mas tem um olhar bastante importante que é o ponta a ponta. Então, como é que você mapeia esse processo de informação, de dados, de aprovação, de regras, independente do ERP, né? Pensando no seu processo, pensando na sua necessidade, o seu desafio enquanto companhia que tem que entregar ali um compliance, que tem que entregar ali situações. Então, esse processo em si, só de você organizar, às vezes, essa informação, já resolve muitos problemas. A gente tem casos de clientes que por conta de regras, né, clientes multinacionais, por conta de regras de aprovação, eles pagavam e colocavam no orçamento pagar a multa porque pagava o boleto atrasado. Isso era muito normal em clientes, eu não falo um só, tá? Eu falo mais de um, clientes internacionais. Por quê? Ele tem lá o SAP, ele tem lá regras importantes, tem Sarbanes-Oxley, enfim, tem uma série de compliance a ser seguido, mas a informação não chega no momento certo, ou não chegava no momento certo para as aprovações acontecerem, né? Ou os diretores estavam viajando e aí teria que acessar o SAP. Então, quando você coloca uma plataforma, mais que uma automação, né? Algo que você constrói um fluxo, constrói ali quem tem que fazer o quê, gera essas pendências para as pessoas, isso você quebra esses muros departamentais e leva a informação onde tem que estar, no momento que tem que estar, com os dados que tem que estar, independente do sistema por baixo, né? Então, quando a gente fala do financeiro, né, que vira um funil, né, vira um gargalo às vezes, o importante é organizar, né, o máximo todo, né, um processo como um todo. Assim, esse é o complemento que eu daria aqui. Muito bacana, né, essa visão que o Thiago trouxe, complementando aí também o que o Leandro comentou, né, desses 3 pilares, essas 3 dimensões de necessidade aí do financeiro. Eu acho que além de visualizar e de enxergar bem esse fim a fim, né, entender bem o processo, a automatização, em vários níveis aí, ela também contribui nesse fluxo de melhoria contínua. A partir do momento que eu tenho uma ferramenta onde eu consigo ver qual é o processo que está rodando e dar essa facilidade para um diretor que está viajando ou que está de férias,
entrar no app dele e aprovar com agilidade, né? Eu consigo também visualizar aquelas etapas do processo que são gargalos, aqueles agentes do processo hoje que estão tendo um pouco mais de dificuldade de cumprir os SLAs, e eu consigo ir reorganizando os processos e a rotina da empresa para ir eliminando esses gargalos mais críticos, né? Então, o Thiago comentou aí de empresas que às vezes assumem pagar multas porque não conseguem colocar a rotina rodando da melhor forma, e isso realmente acontece, né? Tem muitas empresas onde eu já passei também, que chegava no setor financeiro, o pessoal falava, mas a gente fazia um levantamento das multas e o cara falava, não consigo, né? É mais barato pagar essa multa aí do que fazer tudo que é necessário fazer aqui para poder organizar, porque muitas vezes o problema está na base da informação, né? Na entrada da informação, lá na fonte, como tanto o Leandro quanto o Thiago já disseram muito bem aí, está em outras áreas, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né? O financeiro é aquele que mostra o final, mas ele depende lá do inicinho da cadeia e de vários outros pontos aí ao longo do processo para conseguir entregar esse final, né? Maravilha, Fabi. Acho que como a gente está falando um pouco, né, dos principais problemas que a gente percebe, considerando todas as etapas dos processos financeiros, vou deixar uma perguntinha aqui para vocês, para a gente identificar os maiores desafios. E a próxima pergunta é uma pergunta para o Leandro. E aí vamos só responder a enquete aqui rapidinho e a gente vê. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Enquanto o pessoal responde, o comentário de vocês, eu lembrei que a atuação do financeiro, ela precisa ter uma visão de arquitetura, de ferramentas. Eu nunca vou ter um software só, né? Vou ter que pensar em plataformas muito específicas, uma van de pagamento, um controle de viagens, alguma coisa assim, e vou precisar também ter visibilidade, né, no plano de evolução dos processos. Primeiro eu preciso ter controle e visibilidade, depois eu avanço na automação, produtividade, até que eu chego na eficiência com atividades completamente automáticas e tal. Muito bom, só mais uns 10 segundinhos, Leandro, eu vou encerrar aqui. Tá bom. Aqui estão dores típicas, né, do financeiro. Isso. Levante a mão quem nunca sofreu disso. Quem nunca pagou uma nota atrasada, né? Tempestividade das informações é algo muito importante no financeiro, porque a gente obriga que notas fiscais lançadas no mês têm que ser processadas no mês. Então, imagina aquela nota que chega no dia 31 às 4 da tarde, né? Como é que o gestor financeiro lida com isso? Tem que ter processo, né? Tem empresas aí que adotam as práticas de definir o período do faturamento, né? Deixar isso bem claro para os fornecedores, principalmente fornecedores de outras empresas, não só outras áreas da empresa, mas outras empresas também, né? Isso ajuda muito. Então, a definição, a clareza do processo, ela faz toda a diferença. E a gente tendo clareza e conseguindo ter essa visibilidade que o Leandro comentou, de enxergar o processo, a tomada de decisão é bem facilitada, realmente. Tá ótimo, pessoal. Você tinha uma pergunta, Thaís? Compartilhar aqui os resultados. Opa. Então, a maior dor identificada foi o corte de gastos por falta de controle. E aí a pergunta era nesse sentido, Leandro, quais os principais problemas que você percebe, né, que as empresas têm no dia a dia e o que mais impacta, considerando os seus processos financeiros? Legal. Acho que a gente já falou aqui, dado, informação no tempo certo é a principal dificuldade do financeiro e que, amarrado aí à principal dor, eu acabo tendo um financeiro inchado para justamente comportar todos esses problemas que vêm ao longo do processo. Quando a gente fala de processo, a gente não está falando só de sequência de atividades, não. Pelo menos na nossa metodologia, a gente vê processo com 3 dimensões. Pessoas e tecnologia está junto com o processo e a governança disso. Então, se eu não tenho o controle das informações, onde elas estão paradas,
Qual área tem um perfil de mandar notas fiscais até o último segundo, para eu ir lá e fazer uma negociação com o gestor. Como é que eu vou dimensionar a minha área financeira? E aí, tirando ali algumas vans de comunicação, maquininhas de cartão e tal, que cobram algumas taxas, o principal gasto do financeiro é o gasto com pessoas, né? O custo de pessoas. Então, acho que a principal dor de uma área financeira é ter as informações que eles precisam no tempo correto. Porque uma vez que as informações chegam, aí eu entro para essa dimensão de produtividade interna. Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu sou muito regulamentado, eu tenho os passo a passos muito certinhos, eu preciso dar celeridade a isso. E aí é que vem. Como investir em automação do jeito certo para reduzir esse custo no financeiro? Pode ser, como o Thiago falou, que a automação não precisa ser dentro do financeiro. Eu vou automatizar uma atividade nos suprimentos ou numa área que me gera muitas notas, compras, comercial, e que lá vai facilitar uma entrada e que essa entrada diminui a minha necessidade de gente na área, né? E claro, a pandemia acelerou uma série de transformações digitais. Existem formas mais interessantes hoje em dia de se processar pagamento, de se lidar com bancos, né? Muitos bancos digitais surgiram, eliminando taxas. Quantos de vocês ainda estão pagando taxa por boleto? Isso não existe mais, né? Os bancos digitais derrubaram uma série de serviços antigos que eram cobrados no banco. Então, tem essa dimensão de, deixa eu ver como está o meu relacionamento com o banco, o que tem no mercado já gratuito ou já automatizado e poder aproveitar também. Essa seria uma segunda onda de revisão estratégica do financeiro. Pode falar, Fabio. Pode falar. Não, na verdade, eu ia fazer uma provocação para o público. Acho que você pode falar primeiro, depois eu... Agora você me convenceu. É que eu fiquei... O pessoal já me provocou aqui na hora que eu falei o SAP, né? Sistema Avançado de Planilha Excel. É verdade, gente. Assim, o Leandro falando ali, né, com toda a experiência dele, assim, eu lembrei de um cliente exatamente que tinha uma dor, Leandro, que era basicamente um cliente que gasta aí, ano passado, passou na plataforma nossa mais ou menos R$1 bilhão em pagamentos, né? Com medição de obras, serviços e coisas que são spot, assim, né? Não são coisas transacionais que você controla de forma muito fácil, né? Então, o pagamento está lá no SAP, mas tem um processo antes de validação, de conferência. Aí como é que isso era gerenciado, né? Na planilha Excel, né? Qual o problema disso? Falha de digitação, tem gente que digita, tem gente que não digita, tem gente que confere, tem gente, qual que são os prazos, quem tem que fazer o quê, né? Então, assim, por incrível que pareça, um processo de R$1 bilhão, né, foi resolvido com um fluxo de trabalho de forma muito simples, assim, só organizando, num primeiro momento, claro que depois isso sofisticou, mas no primeiro momento, organizando as tarefas, organizando assim, olha, quem tem que fazer o quê, em qual momento, e deixar a tecnologia cobrar, né? A tecnologia que manda, olha, José, você agora tem que conferir isso, olha, Thiago, você agora tem que aprovar isso, né? Olha, Fabiana, você agora precisa liberar para poder entrar no SAP. Então, só de organizar tarefas, às vezes a gente pensa na automação como um bicho de 7 cabeças. Não, eventualmente, organizando tarefas, você resolve já um mato alto, que a gente chama, né? Já de pelo menos o fluxo de informação fluir com as pessoas certas, no momento certo. E de forma flexível, porque você não precisa fazer isso construindo um sistema. Existe, né, plataformas, como a gente chama aqui, de DPM, PMS ou Digital Process Automation, plataformas que você constrói isso com zero código praticamente. Você consegue ali desenhar o seu fluxo, desenhar e organizar. Depois a gente vai falar um pouco mais de tecnologia, acredito, vai surgir. Mas assim, o que eu quero dizer? Às vezes o Excel transformado em algo que é mais organizado, né? Acabar com o sistema avançado de planilha para processo, né? Obviamente, né? A minha fala aqui é para processo, já resolve um grande problema. Então, a minha fala aqui ela é como simplificar, né? Como olhar a automação
como tecnologia que simplifica e não essencialmente como um bicho de 7 cabeças que é inacessível, que é difícil, que tem que implantar na empresa inteira. Às vezes, pequenos processos com volumes dessa natureza geram aí um retorno, geram uma eficiência, já que dá o ganho do projeto, né? Então, olhando muito o que o Leandro falou, tentando transformar isso numa coisa, fazendo uma brincadeira aí com o sistema avançado de planilha que eu recebi aqui a provocação. Legal. Eu queria fazer uma provocação também, as pessoas que estão participando com a gente aí, para colocar no chat, ou até abrir o microfone aí, se for o caso, né? Para falar das dores também, porque o que a gente tem visto aqui, acho que tanto o Leandro quanto o Thiago colocaram muito bem aí, né? De 2019 para cá, a gente aqui na ETEG fez diversos trabalhos, né, de diagnóstico em empresas de diversos portes. E, gente, eu fiquei impressionada com o tanto que o SAP existe nessa gestão por planilha. Ela realmente é muito forte ainda em setores financeiros, principalmente porque às vezes até tem o ERP, tem um sistema lá, mas como tem que pegar a informação de outros lugares, né, acaba que o bom e o velho Excel ainda são muito usados. E como o Thiago colocou, tem muita plataforma bacana, né? Um BPMS bem estruturado, por exemplo, ele orquestra isso aí de uma maneira muito simples, que às vezes facilita bastante a vida das pessoas, né? Então, fazer só essa provocação para vocês também, que se tiver alguma dúvida específica, alguma dor mais latente que vocês tenham, que a gente não está trazendo aqui na discussão, vocês colocarem aí também para a gente poder trazer aqui para a roda, né? E enriquecer o nosso bate-papo aqui. Enquanto o pessoal toma coragem para mandar alguma pergunta, ouvindo o Thiago ali, um ponto que incomoda muito o financeiro, principalmente quando a empresa começa a ganhar corpo, começa a sofrer auditoria, é a comprovação dos documentos, né, da conciliação bancária, que aquela nota possui um pedido amarrado, né, e tudo. E nesse sentido, o sistema também promove. Suponha que eu tenho uma empresa do novo mercado, uma startup que cresce mais rápido que ela consegue olhar para trás e se documentar. Ainda assim, ela segue um processo. Por mais que todo dia esse processo mude, ela precisa seguir um processo, porque senão ela não chega no final da atividade, né? Ela vai ficar perdida ali no meio, então ela sequencia uma atividade. E aí eu falo assim, eu não tenho tempo para escrever meus processos em ferramenta. Minha empresa é muito ágil, todo mundo pode tudo, todo mundo tem direito, eu não sei. É possível construir uma ferramenta, é claro que você não vai achar ela no mercado, mas você constrói uma ferramenta com as tecnologias que o Thiago comentou, que permite que todo mundo faça tudo, mas ela gera histórico disso. Então eu sei quem aprovou, eu sei quem entrou e mudou a autorização do outro, para no final, depois daquele sufoco todo que a gente conseguiu fazer, e vem alguém perguntar assim, quem foi que autorizou isso? Não sei, tá aqui 20 e-mails, então a ferramenta ela traz esse caráter de compliance também, né? Algumas empresas que eu vi que estão aqui no chat tem essa cobrança externa muito forte, de comprovação, principalmente se lida com saúde, com banco, então ele tem esse caráter forte também, e que uma automação do financeiro pode não trazer agilidade, mas traz conforto, segurança em relação ao compliance da companhia. Não, eu ia emendar em outra, mas se quiser complementar, Thiago, fica à vontade. Não, eu já ia comentar o seguinte, né? Ainda nesse sentido, o que a gente percebe é aquela cultura, Leandro, de implantação de sistemas, né? Então, uma cultura que, de fato, assim, o que a gente traz aqui na provocação de trabalhar com processo, ou uma visão ponta a ponta, que tenha rastreabilidade, flexibilidade de montar o seu modelo de processo, né? Isso não tem a ver com implantação de sistema, né? Implantação de sistemas tradicional é aquela caixa fechada que você tem, né, todos os benefícios de ter lá os processos em caixa fechada, né? Porque você já tá pronto ali, mas que resolve uma parte do problema, né? Que é a parte transacional, que é a parte, né, do registro e tal. O
que a gente está falando aqui é um pouco além disso, né? E é isso que a gente tenta trazer como provocação, como informação, que é possível ir além, né, de uma planilha ou de uma informalidade de e-mail, seja para rastreabilidade, porque eventualmente você colocou um processo no ar, você tem 100% daquilo rastreável. Ele não está no e-mail, uma parte, outra parte num sistema, outra parte em outro, né? Então a gente tem experiência aqui, por exemplo, com um centro de serviço compartilhado, onde muitos dos processos do centro de serviço compartilhado escorrem dentro do financeiro, né? Seja para algum ajuste de pagamento, alguma renegociação, né? Algum novo cliente. Então a gente tem aqui alguns CSCs com mais de 300 serviços automatizados, que são únicos, né? Cada serviço automatizado ele é único, ele tem o seu fluxo de trabalho, as suas regras, os seus aprovadores, e alguns deles mais sofisticados e outros, como o Leandro disse, simplesmente para gerar compliance, né? Aonde está a aprovação daquele pagamento? Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Você vai lá e rastreia exatamente o que foi feito, qual tempo, qual pessoa, além, obviamente, da informação. A informação é rica, né? E todo esse tracking de aprovação gera também indicadores, né? Que a gente pode depois escorrer um monte sobre isso. Eu não vou falar aqui, mas só de você organizar isso de uma forma não sistêmica, né? Que é um sistema, mas é uma forma que você modela um processo, isso gera informação, já dá uma série de benefícios aí para o financeiro e para as outras áreas nessa organização. Sim, aproveitando, Thiago, a sua fala, uma das perguntas que a gente recebeu anteriormente era essa, né? Quais as informações, quais os indicadores fundamentais que precisa na tomada de decisão e também como que uma plataforma como a da Lecom facilita, né, a vida de empresas que já têm sistemas financeiros implantados, com grande volume de dados já em uso, né? E como que a gente faz para integrar com RPs financeiros. Ixi, só essa pergunta dá um webinar. Dá duas aqui. perguntas. São duas perguntas. Vou tentar ser sucinto. Qualquer coisa vocês me cutucam aqui, fazem mais perguntas e se eu esquecer alguma coisa, tá? Mas essencialmente é o seguinte, a grande maioria dos nossos clientes tem esse cenário, né? Tem esse cenário do que sistemas já implantados, e muitas vezes a gente tem alguns com 30, 50 sistemas legados, tá? Seja para o financeiro ou para outras áreas. Então, é o que eu estava falando um pouquinho atrás aqui, né? Já existe sistema para alguma coisa, sistemas especialistas, né? Lá no fiscal, né? Na contabilidade, ou o sistema RP principal, né? O de gestão principal, e outros sistemas especialistas. Muitas vezes existem customizações que, em alguns momentos, trazem prejuízo, alguns momentos são bons, mas em alguns momentos trazem problemas, porque você, às vezes, quer customizar o processo e para mudar isso num sistema engessado é difícil. Então, o que a gente encontra nesse cenário? Muito fragmento, né? Cada informação está num lugar. Então, quando eu vou, por exemplo, para a área de recursos humanos, que depois escorre no financeiro, mas eu preciso dar uma promoção, né? A gente tem cliente que fez um fluxo de requisição de promoção que capta avaliação 360 e traz na tela, né? Capta os últimos reajustes e traz na tela, tudo isso concentrado na plataforma que a gente implementa, né? Que é uma plataforma de automação. Por quê? Porque é uma plataforma que organiza o processo. Então, ela não importa se tem sistemas, se tem algum robô ou se tem alguma pessoa que tem que executar, né? Ela orquestra, como a Fabiana falou, né? É possível você desenhar o fluxo e o fluxo vira uma camada de trabalho e que pode buscar dado de qualquer outro sistema e que pode pedir informação para qualquer pessoa, né? Então ela vira meio que entre aspas, um office boy do fluxo de informação, né? Ela pega aquela necessidade, por exemplo, nesse caso, né, ou de um pagamento, mas nesse caso, necessidade de uma promoção, né? E ela capta as informações que antes um humano tinha que pesquisar, ou estava perdida, e no final tem uma decisão. Então você organiza o processo de decisão. Então quando você leva isso para o financeiro e expande isso para as áreas, compras, jurídico, o financeiro em si, que tem aprovações, né, recorrentes, de pagamentos recorrentes, ou de contratos que você tem lá regras, às vezes, 90 dias antes para poder cancelar. Então, se você não tem uma ação prévia, quem faz essa ação prévia?
né? Um sistema tradicional não faz. Ou você customiza, ou você cria o que a gente chama desse layer de processo, né? A gente chama que é uma camada de processos que está organizando o trabalho. E tudo isso tem o quê? Informação. E quando tem informação, você tem indicadores. Então é possível, no âmbito de indicadores, a gente olhar duas dimensões aí que depois eu passo a bola aqui para os especialistas, mas uma dimensão do processo em si, quem está fazendo o quê, em quanto tempo, porque se rodar lá 1 ano, né, esses 300 serviços do Centro de Serviço Compartilhado que eu falei, de uma das maiores empresas de faculdades do Brasil. Dá para saber ali quais são os gargalos, qual a melhoria contínua que tem que ser aplicada, como a Fabiana falou, porque isso está visível, né? Cada tarefa sendo executada, cada pessoa que executou, cada área. Então é possível saber o que está acontecendo e ajudar o processo a melhorar de forma real, né? Tirando o indicador, né? E não por feeling só. E a outra dimensão é do próprio informação do dado, né? Que muitas vezes está segregado em vários sistemas, e que quando você traz para uma camada de processo, esse dado está ali. Você sabe quanto passou de aprovação, quanto foi eficiente, quanto de multa, por que aconteceu aquela multa, onde foi a etapa do processo. Então você começa a combinar a etapa do processo que falhou, que causou aquela multa, o que precisa ser mudado, qual SLA precisa ser melhorado. Ou seja, vira uma jornada que a gente chama, né? É uma jornada de automação e de melhoria contínua. Então não é uma implantação de um simples sistema, é uma estruturação numa camada que você vai continuamente levando a companhia a pensar para o processo, a quebrar os silos organizacionais, né? A olhar por indicadores e tudo mais. Mas deixa eu passar a palavra, como eu disse, né? Eu me empolgo aqui, é uma pergunta aí muito, muito relevante para a gente, e que a gente gosta muito de ajudar os nossos clientes, né? Mas deixa eu passar a palavra aí para o Leandro, para a Fabiana também, complementar isso tudo. Eu acho que essa é a pergunta, né, do evento. Como inserir automação num processo que já está lá rodando, né? É muito comum, tá? A gente é frequentemente chamado, principalmente em grandes companhias com várias unidades, que tem fábrica, que tem comercial e separado em estados diferentes, para justamente acertar esse processo que já está digitalizado de alguma forma. Acho que tudo que o Thiago falou é super relevante, mas o que eu não recomendo fazer é comprar a tecnologia sem conhecer o seu processo. Por mais que a tecnologia se venda bem, assim, conheça o processo, né? Faça uma discussão sobre o processo e entenda que tipo de tecnologia você precisa nesse momento. Se você já possui o ecossistema com as principais funções, você precisa justamente do que o Thiago comentou, de um integrador entre essas especialidades, né? E isso é que vai trazer a sua vantagem. Esse integrador, ele segue a visão do processo. Então, já tenho um software que captura as notas fiscais no site da Receita. Pega essas notas, bate com o seu sistema ERP, que é muito forte em concisão das informações. Achou alguma nota que não tem um pedido atrelado ou que o software lá de captura não identificou um pedido atrelado no sistema, joga para um sistema de alçada que vai passar por uma área, por algum critério definido, fala assim, você é o dono dessa nota, cadê o pedido? Né? E aí a hora que isso chega lá no financeiro, é apenas uma conferência da análise pré-feita pela automação e uma autorização para seguir. Então eu acho que a recomendação é não faça isso pela tecnologia em si. Pode funcionar, mas pode dar muito errado. A gente já foi chamado algumas vezes porque a empresa estava trocando o seu ERP sem olhar os processos, achou que era, né, pegar um motor de Honda e botar no Toyota, vai ligar os cabos e vai funcionar. Não é bem assim. Fabi, desse gancho, pode Oi? falar. Não, eu ia aproveitar o gancho do Leandro e direcionar uma pergunta para você, que a gente também recebeu, de quais são os passos anteriores, né, antes de aderir à tecnologia, da estruturação de processo. Eu ia complementar falando até um pouco sobre isso, que bom, né, que tinha uma pergunta com esse foco aí. Esse ponto que o Leandro está trazendo aí, ele é um ponto vital, né? Tecnologia por tecnologia não funciona em lugar nenhum. Então,
é muito importante a gente conhecer bem o nosso processo, conhecer bem os nossos pontos fortes, as nossas necessidades ali, aquilo que para a gente é vital atender e aquilo que talvez eu possa deixar para um segundo ciclo de melhoria, né? Para que a gente consiga fazer efetivamente boas escolhas. E, nesse sentido, as colocações do Thiago são muito interessantes, assim, porque eu tenho um software que me permita orquestrar e que me permita mudar o processo com facilidade. Isso é muito rico, porque o processo que eu rodo hoje não necessariamente é o processo que eu vou precisar daqui a um ano, ou é o processo que eu vou precisar daqui a 6 meses. Acho que a pandemia ela nos mostrou isso, né? Como que a flexibilidade ela é importante, porque algo que você não está esperando, de repente pode aparecer e pode não durar 3 meses, pode durar 2 anos, né? Como aconteceu aí no caso da pandemia. Então, esse conhecimento do seu processo, esse conhecimento da sua necessidade interna, ele deve sim ser considerado no momento da escolha da ferramenta. A gente tem que ter um conhecimento bacana da arquitetura sistêmica que está nos sustentando ali, para a gente entender, assim, o que um BPMS vai me ajudar e o que é o ERP que vai me ajudar. E o que talvez um RPA ou um robozinho, né, como o Thiago colocou ali, pode resolver meu problema agora de bate-pronto e vai me deixar feliz e vai me trazer um resultado bacana, né? Eu acho que esse ponto é muito legal. E eu queria aprofundar também um pouquinho aí, comentar um pouquinho mais a questão dos indicadores, né? Nesses de 2019 para cá, nesses diagnósticos que a gente tem feito aí em diversas empresas, né, em diversos portos, é impressionante como que ainda é difícil, às vezes, medir, né? Escolher o indicador certo, ter a informação que nos permita enxergar claramente onde estão os problemas, isso ainda é difícil, né? Então, minha sugestão, eu acho que é a gente começar pensando sempre qual dimensão da qualidade que me impacta mais, né? Então, nesse processo aqui, para mim, o que é crítico? É saber prazo, é saber custo, para poder evitar multa, evitar, enfim, né, que alguma coisa saia do meu trâmite ali financeiro, ou talvez é qualidade mesmo, eu preciso ter uma informação 100% acurada, né? Eu preciso de uma assertividade muito grande. Então, acho que é pensar bem o que é que agrega mais valor nesse momento, que mais faz diferença na minha vida, para a gente pensar em bons indicadores que nos mostrem isso. E se eu tenho as minhas informações, as minhas atividades ali estruturadas num sistema ou numa arquitetura sistêmica que me permita ter essa informação mais correta, com certeza a minha tomada de decisão vai ser mais efetiva. Então fica a dica aí para quem precisa definir indicador, né? Acho que o primeiro ponto é pensar na dimensão da qualidade, que é mais importante em termos de indicador. Essa questão da adaptabilidade do sistema é fundamental. Se eu começo a controlar o processo, já digitalizei os processos do financeiro, estou controlando as minhas interfaces, tenho lá um fluxo de orquestração das alçadas, ou de quem é que tem que validar aquela nota para pagamento, enfim. Isso é muito mutável. Muda a pessoa porque trocou de cargo, saiu da empresa, muda o valor da alçada, porque a inflação, ultimamente, né, o que era R$500 de autonomia antes, hoje em dia não é nada, então já passou para 1.000. E eu não posso depender da TI. Eu não posso ter que abrir um chamado para a empresa terceira que presta serviço para mim, eu não posso, né, assim, ocupar a minha área de tecnologia com uma mudança pequena no fluxo. Adicionar uma pessoa, tirar uma pessoa, mudar um valor, criar uma nova regra, né? E nesse sentido, as tecnologias que têm uma característica de área de negócio financeiro, com o mínimo treinamento, consigo dar manutenção ao processo, garante que o financeiro está evoluindo junto com as áreas. E ele vai precisar evoluir, né? Então, a área de suprimentos comprou um software novo. E agora? Como é que eu conecto aquele controle de alçada que estava super funcionando ao software deles? Então, se eu tenho uma plataforma que é construída para ser integradora, ela possui facilidades, né? E os nomes são microserviços, APIs, software de integração, que chupam esses dados da nova ferramenta, já segue o mesmo fluxo. Então, a autonomia que a área de negócio ganha
da área de sistemas, sem depender dela, com o mínimo de treinamento, né, o que a gente chama de low code ou até mesmo no code, é fundamental para o financeiro acompanhar. Isso eu já havia comentado, a Fabiana comentou outra vez aqui, porque na definição dos meus indicadores e no monitoramento deles, o que é importante, né, eu ter ali uma governança sobre isso, com alguma frequência eu sento com o meu time, olho meus indicadores, com alguma frequência eu reporto meus indicadores para cima, e mais, quando eu não estou atingindo, eu cobro as áreas que estão. E aí eu consigo, não é apontar dedos, mas focar no problema. Então, se eu tenho uma área de origem dos documentos financeiros que está trazendo mais desconexões, eu consigo numa reunião de diretoria, de governança, tipo, olha, vamos chegar num acordo, eu não estou conseguindo pagar, eu estou pagando em atraso, entendo que você tem seus problemas na operação também, mas dá para a gente chegar ali no meio termo. Então, essa visibilidade dos dados atrelado a uma governança de indicadores para saber quando eles caem ou eles sobem, dentro de uma sistemática que funciona, de diálogo, é fundamental para a gente promover a melhoria contínua do processo. Maravilha, legal. Entrando um pouco nessa parte da visibilidade dos dados, e aí também associado à tecnologia, queria perguntar para o Thiago se é possível, né, estruturar facilmente dashboards do financeiro na plataforma da Lecom. Tá. Antes de responder essa pergunta, só fechar essa questão da tecnologia por tecnologia não resolve, né? Isso daí é uma fala que a gente adota aqui há um bom tempo. Porque quando eu falei essa questão dos sistemas, né, engessados e tal, tem a ver com isso, né? Tem a ver com assim, olha, a tecnologia vai lá e resolve até uma parte, mas quando vai para o processo, né, o que a gente faz é expressar o processo de cada empresa, né? Então, a expressão de como funciona, ela é importante. Isso significa expressar a forma de trabalho, as regras, e isso é muito interativo com as pessoas. São as pessoas que estão ali co-criando aquilo, né? E aí, nesse sentido, os dashboards vai na mesma linha, viu, Thaís? Até aproveitando a minha fala aqui para conectar. Por quê? Porque como você expressa o processo, você também expressa o dado. Você cria ali na plataforma os campos. Eu quero ter esse campo. E esse campo, ele vira um indicador. Então, você pode, com isso, monitorar o que você quiser, né? Você pode monitorar tanto dados transacionais, assim como eu disse, né? Quem está fazendo o quê, que time está gargalado, onde está... e descer o nível, por exemplo. Eu quero saber de todas as aprovações feitas no mês passado que teve algum tipo de retrabalho, ou seja, que foi rejeitado. Esse volume aqui. Então, você consegue ter um dashboard de sei lá, 1.000 aprovações, 200 foram rejeitadas. Aí você vai entrando nesse detalhe, né, e sabendo, dessas 200, quantas foram realmente por uma deficiência de um documento, né? Quantas foram por uma ausência de uma informação, e aí você consegue obrigar aquela informação no processo. Você vai lá e muda o processo e cria aquela informação. Então, o dashboard, ele além de dar uma visão real da operação, ele dá uma visão real do que está acontecendo do ponto de vista de processo, independente dos sistemas, né, integrando e organizando o trabalho. Ele também permite você ir entrando no detalhe para trazer a melhoria contínua, que aí é o grande barato, né, que a Fabiana tanto falou, né, das dimensões aí, de qualidade, de custo, que você começa a olhar para essas dimensões e aproveitar essas dimensões na melhoria contínua do processo. Então, a resposta eu tentei dar que sim, é 100% possível você montar dashboards personalizados, seja com campo, seja com visões, os famosos gráficos, e é totalmente possível. Isso é integrado aos processos em si, às atividades em si, e isso permite você interagir com o processo e trazer essa continuidade de melhoria, né? Então, essa é a resposta. Tiago, aproveitando também para a gente situar aqui o pessoal, muita gente não sabe alguns termos de TI. Então, se você pudesse explicar um pouquinho o que significa low code. O Leandro falou aí, cada vez mais as ferramentas, né, ferramentas de automação, né, estão indo para um caminho de que é um desejo, né, que a área de negócio também implemente. O que significa isso?
que você possa, com arrasta e solta, criar sistemas. Então, fazendo uma analogia bem simples ao Lego, né? Ou ao próprio Excel, tá? O Excel, há 20 anos atrás, você tinha que programar, né, fórmulas, né? Você tinha que programar a planilha, você tinha que codificar, você tinha que ir lá e criar código, tá? Hoje o Excel, ele é amplo, todo mundo usa, né? Pessoas não técnicas e pessoas técnicas, tá? Mas dentro do Excel você também pode colocar código. Você pode colocar ali chamada APIs ao dólar, chamada, enfim. Cada vez mais isso é meio que pré-pronto, mas é possível colocar scripts e código. Então, na mesma linha, uma plataforma de automação, ela vem com essa jornada, né? Era muito necessário codificar, então imagina você fazer uma tela, né, que tem ali informações para cadastrar alguma coisa. Você tinha, e até hoje tem muita ferramenta que exige você criar essa tela num modelo tradicional, ou seja, um desenvolvedor fazer aquilo, né? E hoje, por exemplo, na nossa plataforma isso não é preciso. A gente consegue fazer uma tela hoje 100% sem código. Você consegue colocar os campos aí que quer aparecer para quem quer que seja, com validações de CPF, com validações de data, com validações... Então tá tudo pré-pronto, né? Então, por isso que é o tal do low code, né? Já tá... Nesse caso seria no code, né? Zero código, né? Pré-pronto. Mas por que low code? Porque além de ter uma tela, por exemplo, sem código, né? Você pode colocar nessa tela regras específicas, com algoritmos específicos. Vou calcular um score, né? Eu vou buscar no Serasa alguma coisa, vou buscar... Então, isso você pode pôr trechos de código, né? Então, o no-code, ele é 100% sem código, mas ele é engessado também, porque não permite você pôr extensões, né? No caso do low-code, é o no-code, ou seja, permitir pessoas de negócio entrar e criar fluxo, formulários e regras com zero código e permitir a área técnica incluir inteligências, algoritmos e coisas com código, tá? Então, o termo low-code, platform, está vindo muito forte nisso. E aonde isso ajuda? Acelerando a entrega digital, acelerando a automação, acelerando a entrega de processos e diminuindo a super dependência de TI, né? TI está cada vez mais gargalado, falta mão de obra, então isso vai ampliando a capacidade de entrega também de TI. Tá? Do ponto de vista Obrigada, de quem... Thiago. Tá aí só. Do ponto de vista de quem recomenda aos clientes e utiliza dentro dos projetos, a plataforma low code é uma questão de... eu não sou completamente especialista, mas ainda assim tem um caráter de entender a lógica, né? Então, eu preciso trazer a base de dados, o sistema lê e tal, mas isso é muito simples e o maior poder que ela dá é eu não depender de especialistas para fazer. É claro que vão ter integrações com sistemas, principalmente sistemas legados da empresa, que precisam ainda do suporte de alguém mais técnico, vai ter que escrever uma linha de código ali, mas grande parte do processo é construído simples assim, pessoal. Clica, arrasta, solta, abre uma tela, preenche quais campos você quer, fala de onde vai vir isso e próxima tela. Eu queria dar uma contribuição aqui em termos de números, porque às vezes, né, um grande desafio que as TIs têm, o trabalho numa empresa de tecnologia, é a gente chegar à conclusão se vale a pena o investimento, né? Ter o ROI, né? E só para compartilhar um pouco com vocês aí, esses últimos projetos que a gente tem feito, a gente levanta os ganhos de produtividade e calcula qual que seria a potencial redução de gasto aí das empresas, né? Ou por redução no número de licenciamentos, ou por redução na demanda do tempo da mão de obra que está envolvida, né? Ou seja, eu tenho 10 pessoas aqui que conseguem fazer X de trabalho e agora eu vou precisar de menos pessoas para fazer esse mesmo trabalho, eu libero essas pessoas para fazerem outras coisas, né? Enfim, só para vocês terem uma dimensão aí, a gente levantou um pouco desses números aí ao longo dos últimos projetos. Os ganhos são da ordem, eles variam de 14% a 30%. É lógico que a cultura da empresa e a configuração sistêmica dela, ela impacta, né?
Mas fazendo uma mediana ali desses números, desses projetos que a gente participou, estou com uma amostra ali em torno de uns 20 e poucos projetos, dá na ordem assim de 20%, né, do valor. Então, o que eu estou falando? Numa base lá de uma empresa que tem 1 milhão de gasto, eu tenho oportunidade ali de um ganho de R$200 mil por reconfigurar, fazer uma nova configuração sistêmica ali, onde às vezes a gente troca parte de licenciamento, troca alguns sistemas pelo uso de um outro sistema, né? Ou por uma mudança de processo acoplada a essa troca sistêmica aí. Os ganhos que a gente está vislumbrando aí chegam a estar nessa mediana aí de uns 20%, né? Então, realmente vale a pena, mas é aquilo tudo que a gente comentou aqui ao longo desse nosso bate-papo. Não é simplesmente ir lá e trocar o sistema, né? É ter clareza de qual que é a necessidade que a gente tem em termos de processo, ter clareza de que é importante que esse sistema nos dê uma flexibilidade para mudar o processo quando for preciso e para entender em que partes do processo a gente precisa mexer, né? Para identificar quem são os agentes daquele processo ali que estão em etapas gargalo, para a gente poder tomar ações efetivas e também para poder ter os indicadores que ajudam ali a alta direção, todas as gerências, independente do nível, né, a tomar as decisões do dia a dia que vão garantir que a empresa prospere. Okay? Maravilha, pessoal. Estamos agora chegando ao fim do nosso webinar, tá? Então, eu queria ver com vocês, cada um, tirar alguma conclusão, deixar alguma observação, algum conselho para o pessoal. Não sei se alguém quer falar aí, mas... É isso que eu ia falar, se quem quiser falar primeiro. Acho que a Fabi resumiu bem os 3 pontos, né? Então, olhar para o controle do processo, as interfaces que a gente tem no financeiro com as demais empresas, olhar para a produtividade do meu time interno, com as atividades transacionais dentro do setor, ao buscar tecnologias, saber quais problemas do processo a gente vai tentar atender com essas tecnologias e não deixar de ter um modelo de governança bem estabelecido com interface com os demais tomadores de decisão da companhia, porque o processo financeiro não é somente do financeiro. Quando a gente fala de automação e melhoria de processo, é um universo gigante. Então, toda empresa precisa, porque se você está ali falando da experiência do cliente, tem a ver com questões financeiras também, com atendimento, se você tem a ver com eficiência operacional, né, cada vez mais necessário, ou com compliance. Então, a dimensão ela é ampla, né? A automação de processo está em tudo, então toda empresa precisa. Mas aí essas recomendações que são importantes, né? Assim, a gente tem um outro olhar para a tecnologia, né? Que não é só a tecnologia, não é só a implantação do sistema. É uma jornada de melhoria, onde você permita modelar um processo, botar para executar, monitorar e isso tudo alimentar melhorias, né? Então, o recado que eu dou olhem para isso, tente olhar para isso de uma forma realmente diferenciada, né? Isso não é uma implantação de sistema, isso não é uma implantação de tecnologia, isso é uma tecnologia a favor de fazer a companhia evoluir, deixar de ter gargalos, deixar de ter retrabalhos, diminuir, né, cada vez mais esse tipo de coisa, melhorar eficiências e principalmente vestir, né? A gente chama aqui de vestir o seu processo, não engessá-lo, mas vesti-lo, né? Então, acho que um pouco minha fala aqui para completar aí do Leandro. Acho que de frase final, eu desejo a todo mundo aí um gosto, né, por esse conhecimento dos processos, por esse conhecimento da operação do dia a dia, em saber onde que é que o calo está apertando mais, né? E que acreditem, né, na tecnologia, acreditem em soluções, em boas soluções que podem ser dadas aí, e que
não tenho medo, né, de mudar, porque a mudança ela é boa quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, e eu acho que é muito positivo a gente mudar e evoluir sempre que é necessário. Se alguém tiver alguma dúvida também, gente, quiser abrir o microfone, quiser fazer algum comentário aí. Algumas pessoas perguntaram aqui contato lá da ETEG, da LECOM, a gente colocou ali também. Fiquem à vontade. Deixamos todos os contatos aqui no chat, tá bom, pessoal? E aí a gente estará disponível caso vocês tenham qualquer dúvida. Vamos encaminhar também a gravação, tá? Para quem participou. Então fiquem à vontade. Vou fazer um compilado aqui dos e-mails para ficar mais fácil. Vai disponibilizar também, né, Thaís, o material que ficou gravado. Tem algumas pessoas ali que não conseguiram participar do webinar todo. Thaís manda depois para todo mundo que for inscrito aí o material completo, para quem quiser dar uma conferida, quem quiser ver de novo, encaminhar para alguém, enfim. Sim, a gente gostaria de agradecer, tá bom, a participação de todos vocês. Muito obrigada. Fiquem aí ligados que teremos mais eventos como esse, com essa parceria com a Falcone e com a LECOM, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Thiago. Obrigada, Leandro. Obrigada, Fabi. Obrigada, pessoal. Até a próxima. A gente agradece aqui. Obrigado, Ju. Obrigado, gente. Até a próxima. Até.